Fala galera, beleza? Eu tô aqui hoje para trazer uma palavra chamada O Demônio Mais Forte que eu já enfrentei. O demônio mais forte que eu já enfrentei, então o negócio hoje aqui nós vamos fogo puro, tá bom? Quero falar sobre isso porque é um assunto complicado. Antes de eu falar, eu queria que você curtisse, comentasse, compartilhasse e me desse um presente, humildemente. Eu peço ao Senhor e à Senhora, se inscreve no meu canal, por favor. Beleza, agora dado o recado, eu quero te falar qual o demônio mais forte que eu já enfrentei. Eu sou pastor de jovens e trabalho com juventude há 30 anos. Então eu já enfrentei todo tipo de demônio, amigo. Demônio mesmo, não é demônio problema, não é demônio situações difíceis, não. Situação difícil é situação difícil, demônio é demônio. O que é um demônio? É um ser que foi criado por Deus como um anjo, mas se rebelou contra a vontade de Deus, indo atrás da conversinha de um outro anjo chamado Lúcifer, e que hoje não se chama mais Lúcifer. Lúcifer significa aquele que tem luz, e ele hoje se chama Satanás, cuja tradução é acusador. Acusador. E os demônios são aqueles anjos que resolveram ir junto com Lúcifer contra a vontade de Deus. E eles são reais, eles existem. Agora, tem um tipo de demônio que eu já enfrentei na vida, muito pior do que qualquer um outro. Não somente enfrentei ele na vida das pessoas, todo dia eu enfrento, como eu enfrento na minha própria vida. É o demônio da religiosidade. Para você ter uma ideia, Jesus lutou e venceu contra todos os demônios. Jesus venceu o espírito da cegueira, Jesus lutou e venceu até contra o espírito da morte. As pessoas estavam mortas, Jesus ressuscitava as pessoas. Jesus enfrentou demônios de vários tipos, e a Bíblia diz que ele expulsava os demônios e vencia. Mas teve um demônio que não... Na verdade, é o demônio que fez todo o plano para crucificar Jesus e crucificou e matou ele, o demônio da religiosidade. Não o demônio da religião, entenda bem. Religião vem do latim, que significa religare, que significa ligar a pessoa com Deus. Então a nossa religião tem nome, chama-se Jesus. Mas os fariseus não estavam preparados para ver o próprio Deus em carne e osso. A Bíblia diz em João que ele chegou cheio de graça e de verdade. E Jesus era livre da religiosidade. Resultado, mataram ele. Os religiosos não suportam ver alguém livre desse demônio da religiosidade. Então, olha algumas coisas que Jesus fazia que era completamente inaceitável. Primeiro, ele chamava Deus de Pai. Até hoje, se você falar assim, meu papaizinho querido, as pessoas falam assim, que desrespeito com Deus, o Todo-Poderoso. Outro dia eu fiz uma camiseta e eu coloquei que Jesus era mito. Eu recebi um monte de crítica. Então deixa eu ver se eu estou entendendo. Um candidato à presidência da República pode ser chamado de mito. Jesus não. Sabe o que é isso? Religiosidade. Religiosidade. Você quer ver outra coisa que Jesus fazia? Ele mandava as pessoas fazerem coisas no dia de sábado. Ele curava a pessoa e falava assim, pega essa maca aí, anda, vai, anda. Aí os religiosos viam e falavam assim, no sábado não pode fazer nada. Quem te mandou pegar a cama? O cara que me curou. Aí os fariseus ficavam mais preocupados porque a pessoa estava carregando a cama do que ele tinha sido paralítico e agora estava andando. Para o religioso, não importa se você está bem ou se você está mal. O que importa é obedecer às regrinhas que ele tem. Eu conheço um jovem que, nascido e criado na igreja cristã, e todos os amigos dele, o pastor já tinha deixado os amigos ir lá no púlpito e pregar e trazer um testemunho, uma palavra, mas o pastor nunca tinha deixado ele trazer uma palavra, nunca. E ele um dia perguntou ao pastor por quê, e o pastor falou, porque você não usa terno. Você não usa terno. E um dia esse rapaz foi com terno para o culto, e eu conheço esse rapaz, ele é meu amigo, e ele me contou essa história, eu não ouvi falar não, ele me contou o que aconteceu com ele. E ele então chegou no culto, pediu uma oportunidade ao pastor, o pastor deixou. Ele subiu no púlpito, tirou o terno, pendurou assim no pedestal do microfone e falou, prega agora, terno, prega para eles. O pastor esculhambou e excluiu esse rapaz da igreja no púlpito, porque ele tentou mostrar para eles que não era o terno, era ele. Então, a religiosidade
não te permite falar determinadas palavras, não te permite usar determinadas roupas, não te permite... Eu me lembro que uma vez eu recebi um jovem na igreja e eu falei com ele, entrega sua vida a Jesus. Ele falou, ok. Eu posso me batizar? Eu falei, pode. Ele falou, quais regras eu tenho que seguir? Eu falei, a Bíblia. Não tem regra. Ele falou, não, porque eu era de uma outra igreja e quando eu fui me batizar lá, eles me deram um papel, eu tinha que assinar um documento dizendo que eu nunca deixaria minha barba crescer, eu nunca usaria calça sem cinto, eu nunca beberia Coca-Cola, eu nunca veria televisão, eu nunca faria uma tatuagem. Resultado, o rapaz, para não voltar para uma vida sem Deus, ele foi para outra igreja, porque ele não podia se batizar na outra, porque tinha um monte de regra. Cara, Lucinho, eu sou todos os dias criticado nas redes sociais. Mas é todo dia mesmo, não é dia sim, dia não, não. Todos os dias. Por quê? Uma das coisas que Deus me levantou é para romper com o espírito de religiosidade, e até gente que é muito liberta da religiosidade não me aguenta muitas vezes. Por quê? Porque eu sou muito despojado. Eu coloco meme cristão, já as pessoas falam assim, rapaz, isso não se faz, você é pastor. Como se o pastor não pudesse, entendeu? Só tem que ficar falando versículo e aleluia o dia inteiro. Não, não tem nada disso não. Eu tenho opinião política, eu tenho um time de futebol, entendeu? Tem vezes que eu vou pro púlpito e falo coisa que os outros... Como ele teve coragem de falar isso? Deixa eu te falar uma coisa, quem sabe, hein? Só trabalha comigo aqui. Quem sabe você não seria uma pessoa assim, muito ou pouco presa a uma religiosidade. Você não consegue se soltar. Você não consegue viver Deus totalmente. Você é o filho pródigo que quando voltou para a casa do pai, virou para o pai e falou assim, me trata como um funcionário. Você não se vê como filho de Deus, você é funcionário. Você tem cota para bater. Como se a graça de Deus fosse comprada por um número X de regras que você vai ter que cumprir para dar tudo certo. Ô lindeza, deixa eu te dar uma notícia aqui. Ninguém consegue bater cota com Deus, porque o padrão que ele exige é muito alto. Por isso o filho dele bateu a cota em nosso lugar. Nós temos que ser livres. Não estou dizendo com isso que a gente pode pecar. Não estou dizendo com isso que a gente pode avacalhar. Mas eu estou dizendo que você não precisa ser uma pessoa amarrada pelo demônio da religiosidade. Uma vez eu fui numa igreja pregar e eu tenho meu jeito, despojado. Eu cheguei na igreja de calça jeans, de camisa igual eu estou aqui. Tem logo por Jesus aí! Uhul, vamos lá, cabeçada, abre sua Bíblia aí. No final do culto veio o pastor, mas a esposa brava. Ô pastor, o senhor tem um jeito muito... parece desrespeitoso. Eu falei, irmão, vocês não têm internet aqui não? Vocês me chamaram para vir pregar aqui sem ter assistido um vídeo meu? Posso te falar uma coisa? Eu tive que me conter aqui. Eu falei para eles, eu posso falar uma coisa? Eu fui o mais certinho que eu consigo ser, porque foi a primeira vez que eu vim na sua igreja. E se você me visse livre igual eu sou de verdade? Se você me visse lá na minha igreja, eu pulo nos jovens na hora do louvor, eu dou plano cabalhota, tem sermão meu que eu caio no chão e começo a rir, de ficar 1, 2 minutos sem falar, só rindo, rachando de rir. E aí? Não, porque o jeito do amado irmão é um jeito... Esse é o problema. A gente ainda está preso ao jeito. A gente dá nota boa ou ruim para alguém pelo jeito dela. Quero te informar que se a gente fosse olhar o jeito, João Batista, o maior homem que já viveu, tomaria 0 de todos nós. Porque a roupa dele, as palavras dele, a culinária dele, o chamado, era tudo diferente. Nenhum pastor hoje, em sã consciência, colocaria João Batista no púlpito. Por quê? O jeito completamente contrário dos fariseus. E eu vou encerrar contando aquela parábola que Jesus conta, que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu. E o fariseu orava todo metido, dizendo, Deus, obrigado porque eu não sou como essa raça ruim que está aqui, desse povo nojento. Obrigado porque eu jejuo 2 vezes por semana. Obrigado porque eu dou o dízimo. Obrigado porque eu sou gostoso, sou demais. E do lado dele tinha um cara, um publicano, que era alguém mal visto na época, era alguém conhecido como ladrão.
E a Bíblia diz que esse cara não tinha coragem nem de levantar os olhos. Mas ele orava de cabeça baixa, batendo no peito. E ele falava uma frase que eu já falei várias vezes com Deus. Tem misericórdia de mim, pecador. E sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que Jesus fala? Esse foi embora para casa justificado e perdoado. E o bonitão lá, o maravilhosão lá, não. Quem sabe você não está se escondendo atrás da cota de regrinhas que você tem cumprido. Para com isso. Seja livre do demônio, da religiosidade. Seja liberto para viver Cristo de forma solta, livre, porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Deus, eu abençoo essa pessoa e eu quero te pedir, não deixa nenhum de nós sermos presos pela religiosidade. Foi a religiosidade que te levou para aquela cruz, Jesus. O Senhor conseguiu ganhar todo tipo de pessoas, menos os religiosos. Não deixe a gente viver assim. Que a gente seja livre para experimentar a liberdade que o Senhor teve que pagar um preço tão alto para a gente ter. Eu abençoo cada um, em nome de Jesus. Antes de você sair, vai aí correndo, compartilha, curte, se inscreve no canal e ativa as notificações para você receber mais vídeo. Beijo, vai ser livre.